Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu quero que você repita, só para você mesmo, aí debaixo da sua máscara: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Queridos, existem duas forças dentro do homem, dentro de qualquer ser humano, que constantemente estão buscando o controle do coração do homem, que constantemente estão buscando o controle ou o domínio da consciência humana. E não importa quem quer que seja esse homem, não importa quem quer que seja essa pessoa, não importa onde ela nasceu, qual é a cor da pele dela, qual é o gênero dela, não importa se ela é rica, se ela é pobre, não importa se ela nasceu em um palácio dos Emirados Árabes, não importa se ela nasceu na maior favela da América Latina. Sabe qual é essa favela? Não é mais a Rocinha, mas aqui pertinho de casa, aqui da gente, é o Sol Nascente, para quem não sabe, a maior favela da América Latina. Não importa qual é a condição do ser humano, seja rico, pobre, pequeno, grande, todos nós temos dentro de nós duas forças opostas, duas forças antagônicas que estão constantemente tentando dominar o nosso coração. E a Bíblia, ela apresenta essa luta, a Bíblia apresenta essa disputa de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. E eu particularmente acredito que a Bíblia é um dos livros mais pedagógicos do mundo inteiro. Eu não sou um literato, eu não conheço muito de literatura, mas do pouco que eu li, do pouco que eu conheço, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que a pedagogia das Escrituras, ela é rica. E a Bíblia fala sobre essa luta, já desde o Éden, do jardim do Éden, onde o homem estava em um jardim plantado pelo Senhor, e diante dele, nós sabemos que essa história é uma metáfora, essa história ela é um símbolo, e diante desse homem estavam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha o que essas árvores falam para cada um de nós, de que o homem precisa comer, e ele vai comer, seja da vida, ou seja, do conhecimento do bem e do mal. E a grande verdade, a grande questão é: o homem precisa comer e depender de alguma coisa. O homem precisa depender ou da vida do próprio Deus, ou depender de si mesmo, depender da sua capacidade, da sua força, da sua estrutura psicológica, depender daquilo que ele pode conquistar com o seu braço mortal. E essas duas árvores representam, então, essa luta que é cósmica, essa luta que é externa ao ser humano, mas é uma luta também sempre presente e constante no meu coração e no seu coração. O próprio Jesus também fala a respeito dessa luta, dizendo que nós temos diante de nós, e isso é interno, não é externo, nós temos uma porta que é estreita e uma porta que é larga. Veja bem, não é algo que está fora, mas que está dentro de nós. E o que significa dizer que nós temos uma porta estreita e uma porta larga, que nos conduz uma para a vida e a outra para a perdição? É que estar, então, diante do Senhor, não é questão de mérito, não é questão de ser bom, ou de nascer no lugar certo, mas é a questão de ter a decisão certa no coração. Não importa se você usa a metáfora das árvores, se você usa a metáfora da porta estreita e da porta que é larga, não importa se você lê o livro de Deuteronômio e vê que há diante do homem a vida e a morte, e nós não devemos tomar esse texto no sentido legalista ou fundamentalista de que quanto mais eu cumprir os mandamentos de Deus, então mais perto da vida eu vou estar, de forma externa, de forma legalista, normatizada, mas o texto simplesmente quer identificar, quer representar que há um conflito dentro do homem. Você se vê nesse conflito? Você se vê diante dessa luta que o apóstolo Paulo expõe tão habilidosamente na sua carta aos Gálatas, dizendo que dentro do homem
há uma luta entre a carne e entre o espírito. E o próprio Paulo também nos fala sobre o império das trevas, no livro de Colossenses, que está em oposição, que está do outro lado do reino do Filho do amor. Nós não podemos escapar dessa luta, ou podemos? Escapar não, mas nós podemos escolher. Nenhum ser humano, quando nasce, ele pode dizer: essa luta não fará parte da minha história. Essa luta, as duas árvores, os dois caminhos, as duas portas, o império das trevas e o reino do amor não farão parte da minha história. Nós não temos essa autonomia, mas como resolver então esse conflito? Como então resolver essa questão das duas árvores, ou dos dois caminhos? Desde o livro de Gênesis também está escrito que o homem, ele pode assumir uma responsabilidade diante das árvores, diante do bem, diante do mal. Nós temos a capacidade de escolher. O próprio Caim, antes de pecar contra Deus e contra o seu irmão, nós podemos ler no livro de Gênesis que Deus falou para Caim: o mal está espreitando você, Caim. O mal está à porta, o mal bate à porta do seu coração. E aí Deus, ele conclui dizendo: mas o que fazer, Caim? Não há nada para fazer. Afinal de contas, o mal é maior do que você. Afinal de contas, o mal vai dominar você. É isso que a Escritura diz? Não. O mal está batendo à porta do teu coração. Mas o próprio Deus diz, queridos, isso há milhares e milhares de anos atrás, de uma forma pedagógica, de uma forma simbólica, antes da própria encarnação do Verbo de Deus, antes das escolas arminianas e calvinistas, antes de qualquer coisa, o próprio Deus diz a Caim: mas a ti compete dominar, a ti compete escolher. E nós constantemente estamos diante dessa escolha, de viver ou pela vida de Deus, ou pelo conhecimento do bem e do mal. Isso nos traz então a temática dessa noite. Essa decisão, ela é possível, essa decisão, ela é necessária, e o texto que foi lido nos fala então sobre essa decisão. Filho meu, dá-me, filho meu, dá-me o teu coração. Seria talvez desnecessário perguntar quantos querem entregar o seu coração para Jesus aqui nessa noite. Mas o pastor está fazendo um apelo para uma igreja de 20 anos, um ministério de 20 anos de existência. Acho que você está no culto errado, no momento errado. Acho que você não está pregando a mensagem certa para nós nessa noite. Mas eu repito, todos nós precisamos refletir sobre essa situação, sobre essa questão de entregar o nosso coração ao Senhor. O próprio Senhor, na sua carta a Laodiceia, o último período da história da igreja, que representa a igreja do século XX, a igreja do século XXI, e talvez até mesmo a igreja do século XIX, talvez XIX, XX e XXI. Nesse texto, que é utilizado para evangelizar o incrédulo, entre aspas, nesse texto que é utilizado para evangelizar aqueles que não receberam a Jesus, entre aspas, o próprio Senhor, cabeça da igreja, está do lado de fora da igreja, batendo a porta do coração da igreja, pedindo para entrar. Eis que estou à porta e bato. Filho meu, dá-me o teu coração. Eis que estou à porta e bato. E quem abrir, se alguém abrir, você percebe que existe aqui algo que é da responsabilidade humana? Você percebe que existe algo aqui que é
próprio do homem decidir ou não abrir a porta do seu coração. Pastor, mas você está falando de quê? De calvinismo ou de arminianismo? Eu não estou falando nem de calvinismo, nem de arminianismo. Eu estou falando da entrega total e integral do nosso coração para Deus. Não importa qual é o teu pensamento, meu irmão, você que me escuta agora nesse momento, ou você que está aqui, embora nós sejamos vacinados em relação a tantos ismos e teologias que não nos levam a lugar nenhum, mas se o homem se firma no calvinismo, no arminianismo, se o homem se firma em qualquer escola teológica, isso não resolve o problema da nossa existência. Quanto mais nós lemos as Escrituras, mais desapegados nós ficamos dessas filosofias, dessas teologias mecanicistas, organizacionais, de instituições que não fazem a diferença na existência do homem. Eu quero compartilhar, queridos, nessa noite, sobre 3 virtudes, então, que devem estar presentes no coração de todo ser humano. No seu coração, no meu coração, no coração daquele que nasce, de repente, na favela do sol nascente, no coração daquele que nasce num palácio, não importa. Essas 3 virtudes são virtudes não de um cristão apenas, mas de qualquer ser humano. Quem é ser humano aqui? Graças a Deus. Então essa virtude é para você. Essas 3 virtudes são para você. Eu acho interessante a palavra virtude. Eu fazia uma breve pesquisa etimológica, já perceberam que eu gosto das etimologias. E a palavra virtude, ela originalmente significa força. Mas a palavra virtude, a temática da virtude, ela pode ser vista em várias perspectivas. Por exemplo, na perspectiva teológica, as virtudes teologais ou teológicas, as virtudes filosóficas, ou as virtudes morais. Mas eu não quero compartilhar nada dessas virtudes teológicas, filosóficas, não. Mas eu anotei uma frase que me chamou a atenção, e é a única exceção dessa noite em relação a uma abordagem um tanto que filosófica. Aristóteles, ao falar sobre as virtudes, disse o seguinte, abre aspas, as virtudes são hábitos dignos de louvor, fecha aspas. As virtudes, então, para ele, são hábitos, são comportamentos, são atitudes que levam o homem a encontrar a própria excelência da humanidade. Nós estamos vivendo em uma era em que se busca muita excelência, você sabia disso? Excelência em todos os aspectos e âmbitos que você imaginar. Excelência profissional, excelência para escrever, excelência para falar, excelência para cantar, excelência para tocar, excelência para tudo na vida, mas aquilo que podemos observar de fora apenas. Mas eu quero refletir com você nessa noite sobre outras virtudes, outros comportamentos que são, na verdade, internos, não que eles não possam ser manifestados, mas virtudes, forças, características, habilidades, capacidades, disposições, uma escolha do coração que nos leva a uma excelência não meramente humana, mas uma excelência divina, do humano amalgamado com o próprio divino, com o sagrado, com Deus. Sobre essas virtudes eu quero compartilhar com você. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo em que o homem cada vez mais se afasta de Deus. O homem, quanto mais se afasta de Deus, mais desumano ele fica, você sabia disso? Quanto mais o homem vira as costas para Deus, mais ele se perde. Mais longe do caráter, da própria humanidade, o homem se encontra. Pastor, mas tudo bem. Quais são essas virtudes que você quer apresentar para nós nessa noite? Abra sua Bíblia, em o primeiro texto que eu quero ler com você. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Eu quero ler do versículo 5 até o versículo 13. As virtudes são hábitos dignos de louvor.
As virtudes são comportamentos, são hábitos primeiramente internos que nos levam à excelência da humanidade. Eu preciso que você anote essa primeira virtude no seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Essa palavra, filho meu, não é minha. Essa palavra é do próprio Senhor para você. E eu quero que você receba em nome de Jesus, carinhosamente, esse apelo do Senhor. Pastor, qual é a primeira virtude? Reconhecimento. Sem essa virtude, você não é ninguém. Sem essa virtude, você não chega a lugar nenhum na conjuntura do propósito eterno de Deus. Você pode adquirir muita coisa que os olhos contemplam. Você pode adquirir muita coisa que os ouvidos escutam. Você pode adquirir muita coisa que as mãos apalpam. Mas você, muito possivelmente, sem o reconhecimento, não irá plantar as sementes que precisa plantar no propósito eterno de Deus. De se encontrar com Deus, de entregar seu coração para Deus, de se ver como alguém nascido de Deus, alguém que tem uma nova consciência em Deus. A primeira virtude é o reconhecimento. E eu separei essa leitura, é uma leitura muito conhecida, mas é muito próxima de nós. Mateus 8, 5 a 13, eu faço questão de ler todos os textos na íntegra. Tenham paciência, por favor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Você esperaria outra coisa de Jesus? Se você fosse Jesus, você faria o quê? Você falaria o quê? Eu estou aqui para resolver o problema. Eu irei curá-lo. Qualquer um gostaria de escutar essas palavras. Diante de um quadro de desespero, de um quadro de aflição, como aquele homem estava sofrendo. Mas olha que interessante. E o texto prossegue. Mas, tem um mas na sua Bíblia? O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Queridos, que homem, que atitude, que virtude. A virtude primária, a virtude indispensável do reconhecimento. E esse reconhecimento, ele não pode ser unilateral. Esse reconhecimento ele tem que ser multifocal. É o reconhecimento do outro. É o reconhecimento de si mesmo. E é o reconhecimento principalmente de quem Deus é. Aquele homem, que era um homem que tinha autoridade, que estava em um país dominado, em uma terra dominada. Ele poderia, de repente, simplesmente exigir algo daquele pobre judeu. Não é você que cura. Não é você que faz daqui as coisas acontecerem. Então você vai lá em casa agora. Imagina esse homem assim, do tamanho do Marcão, com a voz do Marcão. Fala aí, Marcão, você vai lá em casa agora. Rapaz, eu até senti medo. Eu não sou nem Jesus, mas até senti medo agora. Eu iria, correndo. Levantaria a túnica, ó, para não tropeçar nas alpargatas, e iria correndo. Mas Jesus não tem medo. E aquele homem não era assim. Aquele homem tem uma virtude, e a virtude também é sinônimo de valor, que poucos possuem. Reconhecer. Ele reconhece, primeiramente, escute isso com muita atenção, a sua condição de indignidade. Eu não sou digno.
que o Senhor vá na minha casa. Aquele homem reconhece, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua limitação, reconhece a sua fraqueza. Aquele homem, ele é o completo oposto do texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Do homem que confia no seu braço mortal, do homem que aparta o seu coração do Senhor. Aquele homem é um homem que diz assim: eu posso ser grande de onde eu vim, eu posso ser grande diante das legiões romanas, eu posso até ter nascido bem, eu posso até ter dinheiro, mas eu reconheço que eu nada tenho e nada posso. Eu sou indigno, eu sou fraco, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu. E o reconhecimento da própria indignidade é um fator determinante para o nosso crescimento espiritual. O reconhecimento da nossa fraqueza é um fator determinante para a entrega ou não entrega do nosso coração ao Senhor. Porque aquele que acha que pode, aquele que acha que manda, ele não entrega. Ele fica roendo ali, ele fica segurando na ponta dos dedos, mas ele não entrega. Eu vou utilizar um recurso aqui dos pregadores neopentecostais, viu, pastor Alexandre? Mas eu vou. Jesus Cristo está dizendo para você entregar teu coração nessa noite, meu irmão. Entrega o teu coração. Oh, glória. Queridos, brincadeiras à parte. Reconhecer é a base para uma vida cristã madura. Reconhecer é a base para uma humanidade de fato nascida em Deus. Reconhecer que nós precisamos não ficar comendo do conhecimento, não da árvore da morte, mas da vida, e desfrutar de Deus, e falar: Senhor, eu sou insignificante, eu sou criatura, eu não posso, mas o Senhor pode. Então esse homem, ele olha primeiro para si mesmo, a primeira direção, ele olha para si, e diz que ele é indigno. Mas o texto avança um pouco mais, na parte B do versículo 8, mas apenas manda: com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele pensa um pouco: será que eu vou? Não, ele vai. E a outro: vem, e esse outro faz o quê? Ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Até o versículo 10 é o suficiente, iria ler até o versículo 13, mas até aí. Esse homem, ele reconhece primeiro o que é sua indignidade, mas depois ele reconhece o quê? Ou, de modo concomitante, simultâneo na verdade, a autoridade da palavra, a autoridade do verbo, a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo. Aquele homem, ele faz uma comparação: eu sou um homem que tem autoridade sobre o meu servo, sobre os homens que estão debaixo do meu governo, da minha administração, e eu mando, eles fazem, eles obedecem. Senhor, apenas uma palavra tua é necessária, apenas isso. Ele reconhece a autoridade da palavra que fez todas as coisas, que fez os céus, que fez a terra, que fez tudo. E essa palavra é a mesma palavra que habita dentro de você. E essa palavra é a mesma palavra que traz à existência aquilo que não existe. É a mesma palavra que faz a nossa vida renascer constantemente. E embora exista uma luta
entre a carne e o espírito. Embora existam duas árvores, dois caminhos, duas portas, essa palavra é como se fosse uma chama ardente dentro de nós, sinalizando: você pode assumir a autoridade dessa palavra na sua vida e prosperar na sua vida interior. Entrega o teu coração. Entrega, sem reservas, sem perguntar: mas será que vai dar certo? Será que é bom o suficiente? Não, simplesmente confia em Deus. Confia no Senhor. Adão e Eva, quando comeram da árvore, do fruto da árvore proibida, qual foi a primeira reação deles? Vocês se lembram? Eles viram que estavam nus, mas sempre estiveram nus, ou não estava não? Sempre estiveram nus, mas agora com o nascimento da consciência, com o discernimento do bem e do mal, eles veem as vergonhas, como se passou, não sei fazer direitinho assim. É assim, né? É porque ele está com outro microfone, ele consegue colocar a mão atrás também. E eles veem as vergonhas deles, eles olham para si, mas eles fogem. Eles não entregam o coração. Meu irmão, quando você reconhece a sua fraqueza, quando você reconhece a sua debilidade, quando você reconhece a sua estrutura frágil, quando você reconhece que Deus é autoridade, é a melhor oportunidade da vida para você correr para os braços do Pai. É a melhor oportunidade da vida para você dizer: Senhor, eu estou nu. O que é que eu faço agora? E o Senhor te cobrirá. Não com folhas de figueira. Aliás, Ele já te cobriu. Ele já cobriu a cada um de nós com o sangue do Cordeiro. E nada, e ninguém pode dizer que nós não podemos estar com Deus, que nós não podemos nos aproximar dEle. Mas infelizmente o homem, quando vê a sua nudez, quando vê a sua fragilidade, não pede socorro, ele corre de Deus. Ele não reconhece essa autoridade. Primeira virtude, reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Deus é. Tem mais um texto ainda sobre essa virtude, ainda em Mateus. Eu tenho até as 9 horas para pregar, acho que vai dar certo. Mateus capítulo 15, aí mesmo, rapidinho, do versículo 21 ao versículo 28. Ainda falando sobre a virtude do, quem está atento, do reconhecimento. Versículo 21 de Mateus 15, quem achou, diga amém. Eu vou ler o texto de uma vez só. Ok, pessoal? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o que ela fez? O adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vou fazer uma pausa aqui. Eu me conheço. Você se conhece? Um pouquinho? Mais ou menos? Pelos mais ou menos, né? Eu, me conhecendo, sistemático, meio duro, meio metódico demais, dificuldade de escutar não.
provavelmente eu falaria, então tá bom. Talvez não seria mal educado, mas eu iria embora daquele ponto. É claro que Jesus atendeu a mulher. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Os discípulos falaram para Jesus: despede essa mulher. Ela está enchendo a paciência. Ela está torrando a nossa paciência, para não falar uma outra expressão que não é tão usual. Senhor, manda ela embora. Ou de repente, até faz um milagre aí, alguma coisa. Faz alguma coisa aparecer, mas manda essa mulher embora. Ela é cananeia, ela não é bem-vinda, ela é estrangeira. Mas aquela mulher, ela insiste. Mas a insistência dela não é apenas correr atrás de Jesus. Porque muita gente corre atrás de Jesus. Mas está escrito em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos dirão: eu expulsei demônios no teu nome. Eu curei enfermos no teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu aconteci, e tal, e tal, e tal, tudo em nome de Jesus. E Jesus dirá a estes: eu não vos conheço. Não basta correr na multidão. Não basta vestir a roupa certa, estar no lugar certo, de acordo com os critérios e padrões humanos. Não, mas é necessário declarar e entender do fundo do nosso coração, numa entrega incondicional ao Senhor, reconhecendo a si mesmo, reconhecendo a Deus, reconhecendo a palavra, a autoridade e o verbo de Deus, e adorando a Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas simplesmente por aquilo que Ele é. E ela o adorou: socorre-me. Simplesmente adore a Deus, mesmo sem entender, meu irmão, a situação, mesmo sem entender o problema, mesmo sem entender o que está acontecendo, simplesmente adore a Deus. Isso faz parte do reconhecimento. Somente adora quem reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas. Somente adora quem reconhece que Deus é o sustentador de todas as coisas. E não importa, eu sei que eu falo para outras pessoas aqui, nesse momento, nessa transmissão, eu não estou falando de protestantismo, eu não estou falando de catolicismo, eu não estou falando de hinduísmo, de islamismo, eu estou falando de reconhecimento, o homem reconhecer quem ele é e reconhecer quem Deus é. Eu não sei qual o nome que você dá para Deus, mas que existe, Deus existe. E Ele deve ser adorado, reconhecido, amado, buscado e aplaudido. Então aplauda o Senhor. Sobre reconhecimento, sobre adoração, eu me lembro agora de um texto que é belíssimo. Eu já compartilhei aqui pelo menos uma meia dúzia de vezes. Esse texto diz assim: se eu te adorar por medo do inferno, lança-me no inferno. Segura aí, Marcinho, você conhece esse texto? Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não escondas de mim a tua face. Sabe quem escreveu? Sabe quem disse esse texto? Quem acha que foi Salomão? Levanta a mão. Quem acha que foi Davi? Levanta a mão. Acho que é um texto mais parecido com Isaías, né, pastor? Ezequiel foi uma mística muçulmana, sufi. O sufismo é a corrente mais espiritualizada e talvez filosófica
do islamismo. Ela disse isso. E essas palavras, elas cabem dentro de qualquer coração. Essas palavras cabem dentro de qualquer cultura. Essas palavras cabem em qualquer tempo. Essas palavras cabem em qualquer lugar. Adorar a Deus por aquilo que Deus é. Filho meu, dá-me o teu coração. O reconhecimento é a primeira virtude que não pode faltar em nossas vidas. Amém? Eu quero apresentar a segunda virtude que não pode faltar. E eu estou apresentando essas virtudes, queridos, não em uma ordem de maior ou de menor, ou essa vem primeiro, e essa vem em segundo, e essa virá em terceiro, porque vida com Deus, permita-me colocar nesses termos, não é linearidade, não é física, não é matemática. O 2 vem depois do 1, o 3 vem depois do 2, e o 4 vem depois do 3. Vida com Deus não é assim. Você experimenta o novo nascimento, você experimenta o nascidamente, o nascer do alto e do Espírito, e você já desfruta desses recursos, todos ao mesmo tempo. Interessante, por que eu digo isso? Talvez seja muito oportuno e necessário. Há umas 2 ou 3 semanas atrás eu conversava com um irmão, e o Marcinho fazia parte desse bate-papo, dessa conversa, e a preocupação desse irmão, muito zeloso por sinal, é assim: mas o que a gente vai fazer com quem chega agora, depois de 20 anos de ministério, que perdeu quantas mensagens? Milhares de mensagens? Quantos estudos? Milhares de estudos? Quantas leituras? Quantos simpósios? Quantas conferências ele chegou hoje? E aí, o que a gente faz? A gente vai, então, dar um curso, um intensivão, telecurso, 2º grau, DEVAP, EBDVAP, Escola Bíblica de Volta à Palavra. A partir de amanhã, você vai estar aqui todos os dias, de 6 horas da manhã até o meio-dia, sem faltar. Traga a sua lancheira, traga suas guloseimas, traga o seu kisuke, porque você vai ter 1 mês de intensivão aqui, com o pastor Alexandre Rodrigues, para saber se você é apto e digno de estar nesse ministério. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Quem chega hoje desfruta da mesma bênção. Quem chega hoje desfruta dos mesmos benefícios, porque nós não temos um Pai Nosso de 20 anos atrás de ministério e o outro Pai Nosso de agora. Esse Pai Nosso é absoluto, esse Pai Nosso é Ele que governa o coração do homem, é Ele que diz para o homem o que é necessário, é Ele que dá o crescimento para o homem. Então não importa quando chegou, o que importa na verdade é o tamanho da abertura do coração. Isso na verdade importa. O que importa na verdade é o tamanho da entrega do nosso coração para Deus. É isso que faz a diferença. É o reconhecimento, é esse valor, é essa virtude. E a segunda virtude que eu quero apresentar para você nessa noite chama-se arrependimento. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 19. Qual foi a primeira virtude? Virtudes de um novo coração. Não é de qualquer coração, é de um novo coração. E a segunda virtude qual é? Arrependimento. E esse é um texto belíssimo, pouco pregado, da maneira correta, porque é pregado com outras intenções, mas eu quero brevemente fazer uma explanação sucinta desse texto. Lucas 19,
do versículo 1 ao versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Essas coisas eu entendo. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje, palavras de Jesus, veio salvação para esta casa. Tem gente que está esperando uma salvação escatológica. Certo ou errado esperar a salvação escatológica? Certo? Com certeza. Tem gente que está esperando uma salvação posicional, lugar, espacial. Certo ou errado esperar por essa salvação? Também é certo, porque haverá essa salvação. Mas tem pouca gente preocupada com a salvação do hoje, de hoje, do coração. Hoje chegou salvação para esta casa. Esta casa tem que ser salva. Quando, pastor Josué? Hoje. Eu vou perguntar e você vai responder. Esta casa tem que ser salva quando? E Jesus quer salvar. Quer salvar a casa hoje, quer salvar a casa amanhã, e quer salvar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Mas hoje o processo de salvação é a salvação dos sentimentos, é a salvação dos pensamentos, é a salvação da alma, é a salvação do coração, é a salvação do nosso interior. Não que Ele não vá salvar o corpo, não que nós não tenhamos um novo céu e uma nova terra, tudo isso vai acontecer, meu irmão. Mas não pense no arrebatamento de amanhã, se você não tem o coração arrebatado hoje. Não pense na Nova Jerusalém de amanhã, se você não está permitindo, pela entrega do teu coração, as ruas de ouro e de cristais hoje no teu coração. É arrependimento. A palavra arrependimento é belíssima no sentido da filosofia grega e também das escrituras. Ajuda aí, quem é que lembra? Arrependimento é o quê? No grego, pastor Alexandre. Pode falar. Metanoia. Meta é um alvo de uma nova vida. Metanoia, arrependimento. É uma conversão de vida. É um novo coração de fato. E esse homem, ele foi tremendamente tocado no coração. E tem gente que usa esse texto para explorar as pessoas, porque Deus está me mostrando aqui, nessa noite, que Deus está tocando em vidas aqui. E nós temos o envelope ungido, que nós ungimos lá em Israel. E não foi uma semana, não foram 2 semanas, mas foram 3 semanas, 21 dias, nas campinas do Jordão. E esse envelope está hoje aqui, para você fazer como Zaqueu. Porque Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, ele deu a metade dos seus bens para os pobres.
E Deus vai te usar nessa noite para você dar metade dos seus bens para o ministério apostólico de volta à palavra. Nós vamos colocar na saída aqui da nossa igreja um obreiro e uma obreira para recolher as alianças, os brincos, os pingentes, por favor, apenas de ouro. Nós não aceitamos bijuterias, você pode levar a bijuteria para casa. E nós também teremos aqui, nós temos um irmão ali do cartório também, ele já vai fazer toda a documentação para você passar pelo menos a metade dos seus bens para a igreja. Esse texto não serve para isso. Esse texto serve para dizer que Jesus veio buscar o perdido, eu sou um perdido. Esse texto serve para dizer que Jesus veio buscar o pecador, e eu sou um pecador. Esse texto serve para dizer que Jesus veio habitar dentro do coração do homem. Mas para que isso aconteça, é necessário metanoia, é necessário conversão, é necessário mudança de vida. Essa mudança pode sim ser externalizada por atos e comportamentos. Tudo isso é possível de acontecer, mas nós não podemos tomar o texto, a parte externa e mais superficial do texto, o dinheiro de Zaqueu, a fortuna de Zaqueu, e deixar de enxergar que o principal e o mais importante não foi a metade da fortuna de Zaqueu que foi dada, ou a restituição 4 vezes mais para quem ele defraudou e roubou. O mais importante é que o coração dele se tornou agora casa e morada de Deus. É isso que faz a diferença. Arrependimento. Essa igreja não fala de arrepender-se de usos e costumes, porque a gente não crê nisso. Essa igreja não fala de se arrepender de beber uma cervejinha, porque a gente não acredita nisso. Essa igreja não fala de se arrepender porque você foi na praia e você usou sunga. Eu mesmo não uso sunga. Já imaginaram por quê? Mas eu uso calção de tactel. Essa igreja não fala dessas coisas porque nós não precisamos nos arrepender disso. Mas eu preciso me arrepender da dureza do meu coração. Eu preciso me arrepender do meu coração apegado a esse mundo. Eu preciso me arrepender de um coração que se fecha para Deus, de um coração que não serve, de um coração que não ama, de um coração que não acolhe, de um coração que não respeita. Eu preciso me arrepender dessas coisas. Metanoia, arrependimento, a segunda virtude. E Zaqueu se arrependeu porque 3 coisas aconteceram. Você quer aprender quais são as 3 coisas? Você quer? Zaqueu estava em cima do sicômoro, que era a figueira brava, para quê? De acordo com o texto. Vocês lembram do texto? Ele estava fazendo o quê? Ele sabia que Jesus iria passar por Jericó. Ele era um homem de baixa estatura, maioral dos publicanos, uma classe odiada em Israel. Mas ele falou assim: eu acho que esse Jesus vai fazer a diferença na minha vida. Eu já ouvi falar desse homem. Eu preciso, primeira coisa, ver Jesus. Arrependimento nasce, brota, surge quando nós vemos a Jesus. Primeira coisa, ver a Jesus. E ele viu a Jesus. Pastor, mas como é que eu faço para ver Jesus Cristo? Só se criar uma máquina do tempo e voltar lá. Não. Onde é que ele está? Jesus Cristo está lá no profundo abismo. Lá no profundo abismo, é onde ele está. É? Também. Mas Jesus Cristo está
nos céus dos céus dos céus, no oitavo céu, ao lado de Deus Pai. É lá também. Jesus está lá no monte, o maior monte da terra, é o Everest. Está lá em cima do Everest. Tá? Tá ou não tá? Jesus está lá no profundo do oceano. Ele está? Mas só parece que não está no meu coração. Mas Ele está. Ele está principalmente e especialmente no nosso coração. Ele está perto. Veja Jesus Cristo dentro de você. E aquele que vê, que olha com o rosto desvendado para o próprio Senhor, a sua face é mudada. O seu rosto também é mudado. Nós contemplamos o Senhor. E a nossa experiência é mudada, como a experiência de um certo Jacó. Lembra do enganador? Do suplantador? Do cara que fazia só artimanha, que enganava todo mundo, que estava lá no Val de Jaboque, lutando com a personificação do divino, o anjo do Senhor. Quando ele foi tocado, quando ele viu Deus, entenda isso, na experiência humana, a vida dele mudou. Então Zaqueu viu Jesus, Zaqueu viu a si mesmo, que é o segundo. Zaqueu reconheceu a sua condição, e então Zaqueu se arrependeu. A pessoa cai em si, meu irmão. Não tem como ver a Jesus, olhar para si e não se arrepender. É cair em si, como fez também o filho pródigo. É cair em si. É ter a realidade diante dos olhos. É recobrar o juízo. Primeira virtude, qual foi? Reconhecimento. Segunda virtude, arrependimento. E para a gente começar a encerrar, eu quero compartilhar, é claro, a terceira virtude de um novo coração. Diga, essa virtude é para mim também. A terceira virtude, e eu falei para você, não me importa a ordem. Eu não estou aqui dizendo qual é maior e menor. Mas a terceira virtude que eu apresento é a gratidão. Um coração grato. Um coração que, por reconhecer, por se arrepender, ver quem Deus é, ver quem Ele é agradecido por todas as coisas. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dizendo: em todas as coisas, meu irmão, não despreze o que está escrito. Em todas as coisas, dai graças a Deus. Ah, mas não vou dar não. Ah, mas eu não vou, porque não está bom para mim. Dá graças a Deus, graças a Deus. Todas as coisas, porque Deus é bom. Nós somos maus. O homem é mau, a humanidade faz coisas terríveis, mas Deus sempre é bom. É Deus quem cuida de você. É Deus quem dá o ar para você respirar. É Deus quem dá o feijão e o arroz para você comer. É Deus quem te dá todas as coisas. Então, quando a vida às vezes não está muito boa, você culpa a Deus, como se Deus fosse o culpado dos problemas. Como se Deus colocasse a enfermidade na sua vida. Não é Deus que está fazendo isso. Não é Deus que faz essas coisas no mundo acontecerem, essas desgraças todas. Então, sempre agradeça a Deus. Gratidão é um pensamento, gratidão é um sentimento, gratidão é um comportamento, gratidão é uma decisão, gratidão é algo do próprio espírito do homem, que reconhece a grandeza de Deus, o senhorio de Deus, e fala: Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que Tu és na minha vida. Eu separei 3 referências, apenas eu vou citar para fazer o encerramento dessa mensagem sobre a gratidão. João capítulo 4 nos conta a história de uma mulher samaritana. Vocês conhecem e lembram dessa história? Ela estava ali para tirar água do poço em meio-dia,
porque ela era uma mulher que tinha, digamos, uma história um tanto que duvidosa, posso colocar esses termos? Tinha 5 maridos e o quinto não era dela. E quem estava ali com ela no poço de Jacó? O próprio Jesus Cristo. E aquela mulher, ela, diante daquela situação estranha, samaritana, um judeu, e fica mais estranha ainda quando Jesus Cristo pede água para ela, e ela não quer oferecer água para Jesus, porque ele é judeu, mas Jesus Cristo diz para ela: se você soubesse quem te pede da água para beber, você que pediria. E Jesus Cristo conversa com aquela mulher, fala com ela, revela algumas coisas para aquela mulher, e aquela mulher então recebe da melhor água que qualquer pessoa poderia receber. Que água é essa, pastor? É a água da vida. E diz o texto, em João capítulo 4, bem no finalzinho, que é essa parte que me interessa. A mulher, ela deixa o cântaro. Você percebe isso? A mulher, ela faz o quê? Deixa o cântaro. Ela não se preocupa mais com a água. Ela não se preocupa mais com o cântaro. Ela não se preocupa mais com aquilo que ela poderia fazer para si mesma, porque ela se entrega aos braços de Jesus. Gratidão é você reconhecer que somente os braços de Jesus Cristo são suficientemente fortes e poderosos para te livrar de qualquer situação. É agradecer pelo Deus que você tem na sua vida. É reconhecer o Deus extraordinário, único, fabuloso que Ele é na sua vida. Deixa o teu cântaro, meu irmão. Não fique agora fiado nas tuas forças. Uma outra história em João capítulo 12, da mulher que derrama um bálsamo precioso da cabeça até os pés de Jesus Cristo. Lembram desse texto? E Judas, muito preocupado com os pobres, fala assim: Senhor, seria melhor que essa mulher desse esse bálsamo, esse puro nardo, para a gente vender ali e dar para os pobres que precisam mais. Ele queria o quê? Roubar. Ninguém entende isso. Jesus Cristo fala que ela me ungiu para o dia da antecipação da minha morte. Isso é simbólico, aquele derramar. Se uma deixa o cântaro, porque reconhece que nenhuma água da vida, nenhum recurso humano é poderoso para nos salvar, para nos aliviar de fato e de verdade, a outra diz assim: tudo que tenho, que sou, que posso, que farei, eu derramo aos pés de Jesus Cristo, o meu serviço, o meu tesouro, a minha vida, o meu conhecimento, a minha casa, a minha família, tudo eu derramo em Cristo Jesus. É um coração grato. Somente um coração grato, desprendido, pode fazer isso. E para encerrar, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se nós temos uma mulher que deixa o cântaro, porque nenhum projeto humano é capaz de saciar completamente o homem, se nós temos uma mulher que derrama a si mesma em Jesus Cristo, a sua própria vida, porque estar aos pés de Jesus é melhor do que estar no topo da pirâmide do mundo. Escutou isso? Estar aos pés de Jesus é melhor do que estar no topo da pirâmide do mundo. Ah, mas é humilhação demais. Não é não. Não é não. É o melhor lugar que existe. Aos pés do Salvador. Aos pés do Senhor. Aos pés do Redentor. E gratidão é devolução. Vocês sabiam disso? Quem é agradecido, devolve. Não existe gratidão sem uma devolutiva, sem uma devolução. Não pense de modo simplório. Eu vou ter que pagar para o outro, depois não ficar pensando mal de mim. Não é isso. É alegria em entregar. Isso é gratidão. E eu trouxe um texto aqui de um homem que é grato. E soube expressar essa gratidão. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se a gente ler o versículo de trás para frente, a gente encontra o seguinte:
Esse Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus se entregou, Ele me amou, e então eu também me entrego, eu também me dou ao Senhor. Isso é reconhecimento, isso é arrependimento, e é especialmente, sobretudo, gratidão. Aplauda o Senhor.